A seguir, entrevista. Olá, começa agora mais um Câmara Entrevista e o assunto de hoje é cultura. Conversamos hoje com o secretário municipal de Cultura de Maringá, Miguel Fernando. Ele que é especialista em gestão e políticas aplicadas à cultura e vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre a relação que existe entre poder legislativo, a formulação de leis na cidade, com os projetos culturais. E por falar em projetos, este ano de 2019, o maringaense ainda poderá contar com muita coisa, porque a agenda está cheia e o Miguel vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Tudo bem, Willam? Tudo jóia, Miguel? Prazer estar aqui com vocês. Bacana. Miguel, primeira coisa, recentemente vimos alguns projetos na área de cultura. Nessa semana mesmo já aprovamos aqui na casa a concessão de um espaço para que haja o Bar Café no Teatro Calil Haddad. Coisas que passam pelo Poder Legislativo para se transformar depois em mais cultura, mais equipamentos e acessórios para o maringaense poder usufruir da melhor maneira possível a cultura na cidade. É isso mesmo. É importante sempre destacar que quando a gente trabalha com uma gestão cultural pensada sob o ponto de vista estratégico, nós temos que trabalhá-la como uma política de Estado e não uma política de gestão. O que isso significa? Uma política de gestão é uma política que ela está personificada. Quando o secretário ou a secretária deixa a pasta, aquela área que ela defendeu ou que ele defendeu durante um tempo perde força, porque ela não estava institucionalizada na sociedade, na própria secretaria. Quando nós trabalhamos com uma política de Estado, significa que nós legislamos por essa causa. E ela é regimentada, regulamentada, passa por todos os processos democráticos estabelecidos pelo município e se transforma, portanto, numa lei. É o caso, por exemplo, da Lei Complementar número 1124 de 2018, que foi um dos primeiros atos que nós viabilizamos logo que nós assumimos agora há pouco mais de um ano a Secretaria Municipal de Cultura, que foi transformar em lei o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. Isso é muito forte, porque nós criamos um instrumento que não importa quem esteja à frente da Secretaria de Cultura, ele precisa cumprir o que está planejado. O Plano Municipal de Cultura ele foi construído numa audiência pública em 2016, numa conferência pública em 2016, onde a classe artística pôde dar todas as suas sugestões do que ela espera da Secretaria Municipal de Cultura, portanto do município, nos próximos 10 anos. Isso foi amplamente debatido. E a gente sabe o que precisa ser feito. É nosso papel agora, nesse momento, enquanto gestores, pensar os melhores caminhos. Então, muitas ações que estão agora resultando do nosso planejamento são frutos do Plano Municipal do Sistema Municipal de Cultura. Um exemplo, o Complexo Plaza, que é um sonho antigo da comunidade artística e também da comunidade maringaense. O Complexo Plaza, que não é só o Cine Teatro Plaza, mas é toda a estrutura dos pavimentos superiores, onde ali vai ser restaurado como um cinema de rua. Aliás, o Plaza é um dos últimos cinemas de rua do estado do Paraná. Um cine-teatro, além de cinema de rua, com filmes alternativos, filmes populares, de caráter popular, muito próximo do terminal urbano, então por isso a importância desse equipamento cultural. Também vai ser palco de grandes atividades no campo das artes cênicas e da música. Lá também nos pavimentos superiores vamos ter a sede da Secretaria Municipal de Cultura para ficar em região centralizada, a Casa de Cinema, que é uma escola municipal de cinema, mas não para a formação da atriz e do ator, mas do gestor do projeto do audiovisual. Como é que eu faço uma roteirização, uma colorização, como é que eu trabalho administrando um projeto de audiovisual. E os últimos 3 pavimentos, um museu de arte contemporânea. E isso foi previsto na estrutura do sistema e do plano, e agora a gente está conseguindo, com um apoio muito grande da Câmara, porque nós tivemos que obter uma autorização de concessão de crédito junto com os vereadores, que têm defendido incansavelmente a produção artística e cultural da nossa cidade. A gente conseguiu essa liberação de crédito para fazer essa operação. Então, a participação do Legislativo na administração da produção artística e cultural, sob o ponto de vista das políticas públicas,
é peça fundamental. Você citou o exemplo da concessão do Bar Café. Na verdade, essa lei ela já existe, é uma lei antiga, mas ela passou agora por um processo de atualização. Porque o Bar Café, com espaço determinado na lei, que é antiga, se torna inviável como um negócio. Então você vai fazer uma licitação. Hoje um custo de uma licitação é quase R$8.000. Vai criar todo um processo licitatório para dar deserto? Não. Vamos fazer o processo adequadamente. Como é que isso é viável? Quer dizer, vai ter um bar café ali, vai ter espaço para ter mesas não só no foyer, mas também alguns espaços na varanda. Para que o Calil Haddad se transforme num ponto de encontro também da sociedade maringaense. Então imagine que agora você tenha condições, quando a gente licitar, evidentemente, de ir verificar uma exposição que está lá, ver a exposição, apreciar as exposições que estão lá, e na sequência você se junta com 2 ou 3 amigos para tomar um café, tomar um chopp, comer alguma coisa no próprio Teatro Calil Haddad. Pode se tornar até um ponto de encontro de repente. Essa é a nossa expectativa, né? Outros teatros do Brasil e do mundo têm pontos de encontro dentro deles, que geralmente trabalham com a área de gastronomia. Ah, mas não pode entrar com alimento dentro do teatro. Claro que não, isso nenhum teatro pode. Mas o foco é gerar circulação no teatro enquanto equipamento social e cultural. Essa é a proposta. E aí a gente tem muitas outras ações que estão em curso aqui com os vereadores que são nossos parceiros. Você havia comentado sobre uma declarada postura de apoio à cultura maringaense por meio da Casa dos Vereadores. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma Câmara em si que apoia a cultura e não apenas um vereador com uma bandeira, porque às vezes ocorre isso, né? Às vezes só um vereador tem aquela bandeira. Hoje eu percebo talvez que não, talvez que de maneira geral, até pelo trabalho que você tem feito há pouco mais de um ano, as pessoas finalmente estão abraçando os projetos culturais e entendendo que eles valorizam, extrapolam, né, a questão da cultura e vão até a questão econômica. Sem dúvida. Pode pegar o Natal aí, que proporcionou muita coisa boa aí para a economia da cidade, né? Claro, eu arrisco a dizer que na história de Maringá é a primeira vez que a gente tem a Câmara quase na sua totalidade defendendo a classe artística e cultural. Isso é muito importante para nós, primeiro porque mostra quão fundamental é o desenvolvimento artístico e cultural de uma cidade, seja para o desenvolvimento social, humano, econômico, educacional, mas também a que nível nós chegamos de, às vezes, a Câmara estar discutindo situações, até de forma, em alguns momentos, eu diria, tensas, mas colocando a cultura como pauta dos debates. E para nós isso é fundamental. Quanto mais aprofundado for um diálogo, quanto mais aquela pauta for conversada sob o ponto de vista artístico e cultural, não importa aqui o ponto de vista, se é contrário, favorável, é para nós interessante, porque significa que tem destaque a arte e a cultura na nossa cidade. E a gente está aqui sempre à disposição para poder esclarecer, poder aprimorar os nossos pensamentos, também aprimorar as nossas sugestões, porque ninguém é detentor da verdade absoluta. Às vezes, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é um outro ente, peça fundamental na gestão da Secretaria de Cultura, tem um pensamento, a Secretaria tem outro pensamento, chega na Câmara com um terceiro pensamento. Agora é o momento de sentar e encontrar um consenso, né? E na arte e na cultura, nem sempre você vai ter ponto pacífico em diversos assuntos, né? Sejam por questões ideológicas, por questões orçamentárias, ou até mesmo por questões de egocentrismo. Mas a gente precisa encontrar um meio termo para atender a maior comunidade possível, né? Afinal, a democracia é isso. Às vezes é atender a todos, mas nem todos são atendidos. Claro. E por falar em ideologia, a gente lembra de literatura. No ano passado tivemos um episódio na Flim, que é uma grande festa literária, referência no Brasil inteiro, e que causou polêmica por causa da escritora Márcia Tiburi. Isso. Envolveu a Câmara, envolveu alguns vereadores, faz parte também, né? Claro. E para esse ano, aproveitando, o que você pode nos adiantar da Flim desse ano, que vai acontecer em novembro, né? Exatamente. A Flim esse ano acontece de 6 a 10 de novembro, vai ser no mesmo local, ali do lado do estádio Willie Davis, é um ponto que funcionou muito bem, porque ali tem vida noturna efetiva, né? Então, superamos todas as expectativas. Nós já confirmamos alguns nomes internacionais e nacionais. O Zeca Camargo está confirmado, vai estar presente, além de um jornalista excepcional,
é um dos precursores da MTV Brasil, então se relacionou com muito músico, tem muita proximidade com a classe cultural nacional e lançou recentemente uma biografia da Elza Soares, que é uma diva, e a biografia é uma biografia muito importante, assim, porque mostra a força da Elza enquanto artista de resistência, né? A Elza que está em evidência constante, aí teve um musical recentemente dela e tal. Temos também o Paulo César de Araújo, que confirmou presença. O Paulo César é um cara muito interessante, que embora ele não seja hiper mega conhecido, mas ele é o cara que em 2007 abriu um polêmico diálogo sobre as biografias não autorizadas, né? Porque ele publicou um livro sobre a história do Roberto Carlos, que mostrou um Roberto Carlos que as pessoas não conheciam. O mérito não é esse, mas é importante porque o diálogo das biografias autorizadas ou não autorizadas se aprofundou muito no Brasil de lá para cá, né? Tivemos o movimento Queremos Saber, que Chico Buarque faz parte, Djavan faz parte, Roberto Carlos faz parte. É até uma coisa paradoxa, né? Eles dizendo que não, a biografia tem que ter a minha autorização. Poxa, Chico, mas você discutiu tanto no passado de liberdade de expressão e agora tem que ter o seu aval. Mas tudo bem, a gente respeita. E o Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. E paralelo a isso, ele também lançou um livro que fala sobre a música brega no Brasil. Eu não sou cachorro, não. E tem um livro também que chama O Réu e o Rei, que é um livro em que o Paulo conta toda a história do processo movido do Roberto Carlos contra ele. Então ele fala, né, em diversas entrevistas, eu tentei entrevistar o Roberto Carlos por 20 anos, mas eu só fui conseguir olhar nos olhos do Roberto Carlos num tribunal. Então ele tem muita coisa para contar para nós. E a gente deve divulgar mais um nome essa semana, na semana que vem. Agora a meta é divulgar de 1 a 2 nomes por semana, mas nós vamos ter, eu posso dizer que talvez essa Flim vai superar as expectativas da anterior por conta do perfil de autores que nós vamos ter aqui. É claro que nós também queremos valorizar os autores locais, os autores regionais, mas uma festa literária, assim, enquanto estratégia de atração de compradores de livros, porque a gente não pode esquecer que por trás da festa existe uma feira, que são os livreiros, as editoras, os sebos, que eles precisam vender para cada vez mais a gente trazer editoras melhores, que essas editoras até possam complementar com autores que são de interesse delas. Então a festa, ela é uma composição extremamente complexa, porque ela tem que ter movimentação financeira, ela tem que ter público, e para isso a gente precisa ter alguns medalhões dentro da festa literária, né? Então a gente tenta equilibrar tudo isso. Mas tem espaço de lançamentos de livros, oficinas. Esse ano a gente vai trabalhar também com o aspecto da literatura inclusiva, então nós vamos ter a poesia surda. A gente vai ter uma oficina de poesia surda explicando o que é poesia surda, porque não é uma mera tradução em libras, ela tem uma interpretação um pouquinho voltado para as artes cênicas também. Vamos ter um slam de poesia surda. Então a ideia é essa, fazer um grande caldeirão de atividades culturais dentro da festa literária. Além das apresentações musicais, das contações de histórias e espetáculos de teatro que lá nós vamos ter. Legal, bacana mesmo. A Flim é realmente uma experiência única que todo maringaense deveria participar. E até agora eu pergunto, o objetivo da Flim? Porque a gente sabe que a Flim entrou no mapa aí das festas literárias no país. Ponto, conseguiu. É sacramentada já. Agora, a gente está conseguindo popularizar a leitura, Miguel, aqui em Maringá? Ou ainda é difícil? É difícil, mas nós estamos conseguindo popularizar com algumas ações. Esse ano nós elegemos, tanto 2019 quanto 2020, o ano das bibliotecas. Então a gente criou um slogan que é Biblioteca Convida, para até fazer uma brincadeira que ela ainda está sobrevivendo, mas também está convidando o público. E nós estamos fomentando várias atividades nas bibliotecas, por meio de contações de histórias, espetáculos de teatro, shows musicais, oficinas, e temos vários editais que estão circulando, os projetos estão circulando pelas bibliotecas. E o que a gente tem percebido é um aumento muito significativo do número de empréstimos de livro, que hoje é um termômetro para nós, né? Por exemplo, a Biblioteca Centro já superou 20 mil empréstimos até agora, o que é um número extremamente positivo para nós. É evidente que nos bairros o número é menor, até pela procura, mas a gente está conseguindo potencializar essas ações. Eu acho que um outro termômetro para a gente avaliar se a gente está conseguindo atingir o objetivo para fomentar a leitura
é a quantidade de clubes de leitura que nós temos na cidade hoje, né? São mais de uma dezena de clubes de leitura, alguns com linguagens específicas, que vão ler só mulheres, alguns que vão ler só alguns temas específicos, mas todos estão lotados, com aí 15, 20, 30 membros. Isso é um ponto muito positivo, quer dizer, se há 6 anos, para a gente tomar uma referência do início da FLIM, a gente tinha 1 ou 2 clubes de leitura, isso excluindo o que acontece dentro das universidades, eu digo clubes espontâneos. Hoje a gente ter mais de uma dezena é um resultado favorável, né? Mas a gente também tem que quebrar um pouco do paradigma que literatura, leitura, bibliotecas e livros não são só os livros físicos, né? O que a gente lê hoje? A gente tem que entender que essa revolução industrial, que alguns chamam de 4.0, o meu filho, por exemplo, meu filho quase não usa caneta. Tudo é no tablet, tudo é digital. Filho, vamos ler um livro e tal. Não, eu não preciso comprar o livro, eu tenho ele aqui, né? E a informação está muito fácil. Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje os jovens leem muito, mas às vezes a gente fica naquele preconceito que meu filho fica no celular o dia inteiro, não estuda. Como assim não estuda? Meu filho é apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, sabe o nome de todos os tanques de guerra, e ele não pegou talvez 1 ou 2 livros. O restante foi tudo buscando por informações na internet. Mas é um risco, né? Porque hoje a internet dá voz a tudo e a todos, e tudo vira opinião, e acha que a opinião tem fundamento. Então, a gente está muito assim nesse limiar. Eu acho que hoje tem se lido muito mais do que há 10 ou 15 anos, mas por conta da facilidade que nós temos. E é nesse momento que a gente quer tentar encontrar como que as bibliotecas podem se reposicionar. Porque a gente tem um desafio muito grande de atualização de hardwares, disponibilização de tecnologias pelas limitações de processos licitatórios e tal. Mas precisa passar por isso, né? Porque hoje o jovem dificilmente vai sair de sua casa para ir lá emprestar um livro. Talvez ele vai quase como por osmose, foi assistir um espetáculo de teatro, tem um livro sobre esse tema, deixa eu pegar aqui. E por isso a gente está fazendo esse trabalho de base, com muitas ações. Mas como é que a gente traz ainda mais público? Talvez buscando tecnologia dentro das bibliotecas, e é o que a gente está discutindo. Não é fácil, não é simples, mas a gente está tentando encontrar um caminho para isso. Tá certo. Já falamos de cinema, livro, agora vamos falar de música. E eu acho que a música é o grande diferencial da Maringá Encantada. Que não só a música, mas os espetáculos gratuitos na hora da atração natalina ali, sempre chama muita gente, emociona muita gente. Ano passado, pude ter a oportunidade de conferir o show do Renato Teixeira, e ele cantou e nos homenageou de uma maneira muito bonita. E queria que você falasse um pouco mais sobre o que é possível falar já sobre o Maringá Encantada 2019, Miguel. Bom, sobre música, eu sempre achei que é um grande diferencial do segmento artístico e cultural de Maringá. Precisa ser melhor explorado, né? Nós temos o FEMUSIC, que é um festival de música que já acontece há mais de 40 anos, mas ele precisa se reinventar. A gente já tem conversado com o SESC, que é o parceiro que realiza conosco. Nossa ideia no ano que vem, até com alguns vereadores, é criar o mês da música, e dentro do mês da música fazer várias atividades. E talvez no mês da música a gente escolher um compositor, um músico para ser homenageado. E a ideia para o ano que vem é homenagear o Gilberto Carvalho. E daí a gente cria uma estratégia para que isso vire um produto também turístico, para as pessoas entenderem o que é Maringá nesse contexto todo e tal. Quando a gente fala de cidade canção, para nós é muito comum, tá ligado a Maringá? Tá, Gilberto Carvalho é o compositor da música Maringá. Quais outras canções que o Gilberto Carvalho compôs? Talvez poucas pessoas saibam, mas o Gilberto Carvalho escreveu mais de 700 canções de sucesso. Nossa. Entre a década de 1910 e 1930, Maringá de 32. Ele escreveu para muita gente, desde Carmen Miranda não, desde do Frumento, desde alguns músicos da rádio daquela época, até cantores mais atuais da década de 1950, né? Agora a questão é, a gente sabe o que ele escreveu? A gente sabe quais músicas que ele compôs? Nós não sabemos.
Então a gente precisa aproveitar melhor o Gilberto de Carvalho para poder trabalhar isso no cotidiano das pessoas. Então isso é o campo da música, né? No campo da Maringá Encantada, é um projeto que não é da Secretaria de Cultura, é um projeto da Prefeitura como um todo, embora eu coordene, mas todas as secretarias estão envolvidas. É um projeto de cunho turístico. A visão dele, primeira, é turística. E aí a gente tem os complementos. Daí você atende o aspecto social, o aspecto artístico, o aspecto econômico, mas como consequência. O foco é o cunho turístico, né? E dentro dessa linha, a gente sempre tenta propor diferenciais todos os anos. A gente já deixou marcado que no dia 15 de novembro é a ideia que todos os anos aconteça a abertura da Maringá Encantada. Esse ano, como o prefeito já comentou, a abertura é com o Renato Teixeira e o Sérgio Reis. Além disso, nós vamos ter outras diversas atrações, Orquestra da Unicesumar, orquestra de violas, coral com centenas de crianças, muita coisa bacana que vai acontecer. Nossa expectativa é ter lá algumas dezenas de milhares de pessoas. No ano passado foram 60 mil pessoas. Só maringaenses, Miguel? Ou tem turista já? Nós recebemos no ano passado, durante todos os dias da Maringá Encantada, mais de 1.200.000 visitantes. 35% vem da região. Então são 35% desse valor global que visitam a cidade de Maringá. E aí é túnel de luz, que já vai ter inovação esse ano, a Vila do Papai Noel, a roda gigante, os presentes iluminados. Esse ano a gente também vai iluminar e trabalhar com uma decoração especial a Praça Napoleão Moreira da Silva, Parque do Japão, os distritos. E tem muita coisa boa para acontecer, né? Maringá realmente é uma cidade diferenciada. Nós temos problemas, como toda e qualquer família vai ter, toda e qualquer pessoa vai ter, toda e qualquer cidade vai ter. Mas Maringá é uma cidade muito privilegiada. A gente sabe que existe a região periférica, que nós precisamos chegar com ações, atividades, mas a questão é que a visão do nosso prefeito Ulisses Maia é sempre essa, né? De tentar atingir o maior número dos maringaenses, para que a cidade volte a ser dos maringaenses. E por conta disso, a maioria das atividades do Maringá Encantada é gratuita ou a preços populares, né? Se pegar uma roda gigante, como no ano passado, a R$10 você andar na roda gigante, uma roda gigante com mais de 30 metros de altura, com a qualidade que ela tem ali, só em Maringá. Você vai no shopping aqui que está com uma roda gigante similar, é muito mais que R$10. Você vai no Rock in Rio, era R$60. Então, só para a gente fazer alguns comparativos como que realmente o projeto é pensado na população. Tá certo. Miguel, agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Câmara. É um privilégio para a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa programação que Maringá tem na área cultural. Queria deixar um espaço aqui para você encerrar a nossa entrevista, de repente falar alguma coisa que não foi dita, enfim, algum desafio, alguma coisa inédita aí que você queira nos adiantar. No mais, agradeço muito o bate-papo e até uma próxima. Obrigado, Ilami. É um prazer muito grande estar aqui na Casa de Leis de Maringá, uma instituição que eu respeito, não só pela sua história, mas pelo papel que os vereadores têm no desenvolvimento da sociedade. Não importa a questão partidária e ideológica, mas é importante esse processo democrático, horas questionando, horas dialogando, horas construindo junto, e isso é democracia. Então, por conta disso, eu me sinto muito feliz e honrado de poder estar aqui com vocês nesse momento. Para encerrar, eu só gostaria de dizer que a Secretaria Municipal de Cultura tem trabalhado muito no aspecto de fomento e incentivo à produção artística e cultural. Nós não somos promotores e produtores de eventos, embora realizemos também, mas nosso papel primeiro é fomentar a produção artística e cultural. E para isso nós utilizamos os editais, que são processos democráticos para que todos os artistas e produtores participem e consigam apresentar suas propostas e de maneira muito objetiva consigam acessar esses recursos. Para destacar, nós temos o prêmio Aniceto Mate, onde a gente investia R$2 milhões por ano, e agora já para 2019 para 2020 a gente vai investir quase R$3 milhões. Trata-se do prêmio Aniceto Mate Audiovisual, que é uma parceria do município com o Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine, e o Aniceto Mate Geral, com todas as outras categorias, circo, teatro, dança, projetos iniciantes, também para o audiovisual iniciante poder participar nesse certame. Então é isso, a gente sabe que nós estamos desenvolvendo um trabalho
que é um trabalho de longo prazo. O professor Teixeira Coelho, que é um grande especialista em arte e gestão cultural, ele diz que a cultura ele muda uma sociedade, mas ele muda uma sociedade a partir da próxima geração. Não é um trabalho de curto prazo, que você coloca uma plotagem na parede e todo mundo já vê o resultado daquela aplicação daquela plotagem. Não, nós estamos mudando uma geração, mudando uma percepção. Isso leva tempo. Então não adianta imaginar que o resultado vai chegar em 1 ou 2 anos. Não, nós estamos trabalhando e por isso que a gente quer que uma continuidade aconteça. E por isso a gente pensou em uma gestão de política de Estado e não de política meramente do personagem que ali está. Então só gostaria de colocar isso. Sempre estou à disposição quando vocês chamarem para trazer novas ações, novidades e conversar um pouquinho também sobre história. Tá certo. Bom, é isso. Tivemos um interessante bate-papo aqui com o secretário de Cultura, Miguel Fernando, falando sobre cultura em geral, sobre a programação da cidade e tudo que ela tem oferecido ao maringaense e região na área cultural e artística da cidade. A TV Câmara agradece a audiência e fica por aqui. O Câmara Entrevista é um programa que sempre traz entrevistados para que a gente converse sobre determinados assuntos da cidade e hoje conversou um pouco mais sobre a relação do Poder Legislativo com a cultura e sempre envolvida na grade de programação cultural dos maringaenses e tudo que tem a oferecer para o bem-estar da cidade de maneira geral. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima.